Boa noite a todas as pessoas que nos dão a alegria de estar conosco aqui, iniciando, acompanhando. Temos muitos seguidores online e com certeza aos poucos vão entrando na nossa live e acompanhando. Está iniciando a Matra Entrevista. A Matra Entrevista, teremos hoje a alegria, o prazer de receber aqui o advogado Maxwell Soares Moreira, o grande, pelo Instagram, Moreira Maxwell, né? Tá, para você que já segue ele, que vai seguir, que quer seguir a partir de hoje, tenho certeza que muitos seguidores estarão aí acompanhando o doutor. Nós vamos colocar ele daqui a pouco, só para lembrar, olha, a Matra Entrevista é uma live que nós colocamos toda segunda-feira, sempre que possível, né? Quando é possível, a gente faz de 15 em 15, mês em mês, mas nós estamos na segunda-feira, das 20 às 20h30, e a nossa proposta é trazer conhecimento das formas mais diversas possível para que seja bem-vindo, Leandra Zoppiano. Leandra Zoppi, advogada, seja bem-vinda a você e todos os que estão chegando, e todas, advogadas, advogados, juízes, juízas, pessoas das mais diversas profissões que nos dão a alegria de estar aqui conosco no Amata 19 Entrevista, ok? Eu sou Alonso Filho e tenho a alegria de estar com você iniciando hoje, agora. Nós hoje vamos trabalhar, se você sabe o que é compliance. Já ouviu essa palavra? Tão bonitinha, né? Compliance. O que isso quer dizer? O que tem a ver com riscos do ambiente de trabalho? Nós vamos agora chamar aqui, colocar, já entrou na live, está por aí conosco, o Dr. Maxwell, e vamos colocá-lo para participar conosco, está aqui nos dando a alegria, né? Com trazê-lo para o ar, não é? Sabe que a gente aguardando ali ele aceitar o convite e entrar ao vivo, porque às vezes, você sabe, a internet é daqueles, né, pico que a gente tem, e esse horário das 20 horas, meus irmãos, minhas irmãs, é um horário muito concorrido, né? As pessoas estão cada vez mais se inteirando a importância de estarmos ao vivo, participando da vida ativa, não apenas presencialmente, mas também telepresencialmente, digitalmente, como você queira, virtualmente, mas interagindo, não só no ambiente que nós estamos, mas com o Brasil e com o mundo. Essa é a proposta da internet, da rede mundial de computadores que nos dá espaço. E a partir, você sabe, da pandemia, acentuou-se bastante essa oportunidade de que as pessoas começassem a participar. Olha só, nós estamos aqui trazendo o Dr. Maxwell, esperamos que ele entrou, eu já vou convidá-lo de novo. Isso aqui não pôde entrar, não tem problema não. Irailde, seja bem-vindo aí, presença marcante, vou convidar mais uma vez. Agora, finalmente, o advogado, escritor, atuante, chegando aqui. Boa noite, doutor Maxwell. Tudo bom, excelência? Doutor Alonso, uma honra, uma satisfação muito grande pelo convite. Realmente estou muito honrado em participar desse podcast da Matra, uma associação que tem brilhantes magistrados como o senhor. Fizemos várias audiências juntos. Eu tenho total respeito pela pessoa que é e pelo profissional que sempre foi e continua sendo. Estou aqui à disposição, doutor Alonso, para falar sobre compliance, gestão de risco no ambiente laboral. É um tema que eu tenho um total apreço. Estou advogando há mais de 12 anos e desde o início sempre busquei essa implantação, né, essa harmonia entre as partes, já que a minha advocacia é muito voltada à parte empresarial, mas eu tento sempre respeitar a outra parte, né, para que haja pacificação social, que é o que a Justiça do Trabalho sempre busca. Estou à disposição de Vossa Excelência. Em primeiro lugar, gratidão pela sua, digamos, generosidade, né? O senhor sempre foi muito generoso, tive as audiências com Vossa Excelência também, e sempre muito a harmonia, a sintonia com o bem, com o que é certo, com uma busca, como você falou muito bem agora, né? De justiça social, de pacificação. Essa é a ideia nossa, seja magistrado, magistrada, advogado, advogada, todos que trabalham, que atuam, doutor Maxwell, no sistema de justiça, né? E claro também, para quem não conhece, muita gente já conhece o senhor, mas vai ter que fazer esse destaque, né? O doutor Maxwell, ele é formado pelo nosso querido Centro de Estudos Superior de Maceió, onde eu também me formei, né? No SESMAC, tem graduação também em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho pela Faculdade de Professor Damar Jesus, especialista em compliance e agora, recentemente, né, em 2024, concluiu o mestrado, né, no mercado de Direito de Mercado, Compliance e Segurança Humana, ou seja, foi além, né, começou numa especialização, aprofundou mais
para que pudesse trazer esse tema de forma tão clara para a gente. Olha só, eu gosto de, em primeiro lugar, dizer o seguinte, né? As pessoas ficam assim, essa palavra, vamos começar do começo? Que palavra é essa, compliance, que veio do inglês to comply? Quer dizer para a gente aí, doutor? Se a gente pegar um conceito, doutor Alonso, mais simplista, vamos dizer assim, né, to comply, executar, é cumprir, né? Então fala, compliance é estar em conformidade com algo. E muita gente acha que estar em conformidade é apenas em conformidade com a legislação, nesse caso com a legislação trabalhista. E compliance vai muito além disso. Então, estar em conformidade é estar em conformidade com a legislação, é estar em conformidade com o regimento interno, as normas internas que a empresa implanta na sua empresa, é estar em conformidade com os valores éticos e morais. Então, compliance é isso. E o empregador cumprindo um compliance de forma correta, consequentemente vai buscar uma paz social muito grande, vai buscar uma harmonia, vai fornecer ao seu empregado uma qualidade de vida melhor, né? Então, isso é o compliance. Compliance vai muito além de estar em conformidade com alguma norma jurídica. Foi importante você ter falado isso pelo seguinte, porque às vezes, efetivamente, pela própria definição, pela etimologia da palavra, a tendência é de estar de conformidade, é cumprir, é seguir um procedimento, é seguir um regulamento. Mas uma coisa que às vezes as pessoas não destacam, e você disse muito bem agora, tem a ver também com a questão ética, com a questão da preocupação dos valores que interagem entre as pessoas, para criar um ambiente, digamos, saudável, um ambiente em que as pessoas se sintam bem e que haja menos risco tanto para o empregador como para o empregado, né? A gente sempre tem que olhar isso, né? E é isso que eu queria lhe colocar. Essa questão que tem a ver também, não tem, doutor, esse compliance com a sustentabilidade do negócio? Com certeza, excelência. Tem tudo a ver. Compliance é muito amplo. Quando a empresa está em conformidade com a legislação, com as normas internas, ela busca uma sustentabilidade empresarial muito grande, dá uma segurança jurídica ao empregador, evita condenações na justiça do trabalho. É a chamada da mitigação, né? Mitigação e eliminação de riscos laborais e a prevenção de passivos trabalhistas. Então, a partir do momento que o empregador vem buscar estar em conformidade com alguma legislação, alguma norma jurídica, consequentemente, ele vai evitar alguns passivos trabalhistas. E isso vai buscar uma cultura de harmonia com o seu colaborador, que é o que a gente sempre busca. É porque também é bom deixar claro isso, né? Na verdade, claro que a proposta, e quando eu falei de sustentabilidade do negócio, não veja-se só, quem estiver nos assistindo, eu sei que o doutor Maxwell entendeu, não veja-se só do lado do empregador. Porque, por exemplo, quando a gente fala relação de trabalho, a gente fala capital trabalho, as duas são importantes, né? As duas vertentes. Ou seja, não só o capital, não só a atividade econômica, né, que movimenta a economia, que movimenta uma cidade, movimenta um país, movimenta o mundo, mas também, né, um ambiente que gera emprego, que gera rendimento para o trabalhador, para manter a sua vida. Então, ou seja, essa sustentabilidade também, né, quando se fala de compliance, pelo que eu entendi, doutor Maxwell, se errado, me corrija, está ligado com essa harmonia entre empregado e empregador, né? No caso, o colaborador, eu acho uma palavra bem, bem legal, porque a pessoa precisa colaborar. Eu preciso colaborar com aquele negócio que está me dando o meu rendimento. Ainda que eu esteja ofertando minha força de trabalho, eu preciso ter a visão de vestir a camisa, não é? Às vezes as pessoas precisam pensar nisso. Então, agora, aí você falou uma palavra que eu achei que eu acho que ninguém pode deixar de falar, quando a gente fala de compliance, quando fala de gestão, não pode deixar de mencionar que a questão da palavra riscos. A gente sabe que não tem como eliminar totalmente, mas como é que fica? A compliance, ela auxilia, como é que ela auxilia essa redução, ou até dentro do possível, a eliminação de risco no ambiente juslaboral, como diz o título do seu livro? Depois eu quero falar um pouco do seu livro, viu? Vamos começando por aqui, depois eu quero entender mais essa obra, assim, que você já é o segundo livro, né? Você já lançou outro livro antes, né? Falando aí, eu estava até anotando aqui para lhe perguntar. Primeiro que você trouxe uma tese de graduação, que eu achei fantástico, fui pesquisar o seu currículo, lógico, para saber mais, doutor Maxwell, e eu achei fantástico, né, quando você colocou o título do seu, digamos, a TCC, vamos usar o tema assim, gravidez no curso do aviso prévio, gera direito à estabilidade, em 2013, olha, quando as pessoas nem pensavam em discutir sobre isso, né? Quer dizer, não que não houvesse, mas as pessoas ficavam aquela coisa ainda, não é? Hoje está fortalecido, então o senhor já trouxe ali. E eu vi também que trouxe, né, foi um livro
Me diz o título aí, eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui, não diga não, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Direito, Trabalho e Sustentabilidade, não é isso? O título Isso do livro mesmo. que você lançou em 2000, cadê? 2025 também, foi isso agora, volume 2 foi? Os dois foi do mesmo, 2024. Foi, foi 24. 2024. Isso. Foi O 2024, que eu primeiro errei. livro, doutor Alonso, eu fiz Fala aí. juntamente com os colegas de um mestrado. Cada um ficou responsável sobre um capítulo. É como se fosse um compilado de artigo científico. E eu falei Bom, nesse primeiro livro a utilização do compliance trabalhista como forma de reduzir o FAP e o RAT. Então, sempre realmente uma ligação com o compliance, né? Que ele busca realmente trazer uma economia, uma estabilidade financeira, uma sustentabilidade social muito grande. E esse segundo livro que eu lancei, que foi a minha tese de mestrado, como autor, né, solo, foi o Compliance e a Gestão de Risco no Ambiente de Juros Laboral, onde eu faço uma breve exposição dos fatos históricos, onde surgiu o compliance trabalhista, que foi nos Estados Unidos. Depois eu falo sobre o Brasil, sobre a evolução histórica, a evolução na legislação trabalhista sobre o compliance. Especifico o marco inicial, onde teve uma revolução muito grande, que foi em 2013, com a questão da lei de anticorrupção, por conta da relação de promiscuidade que existia entre a classe política com o empresariado. Aí que veio a lei da ficha limpa, depois a lei de licitações, e isso houve uma evolução muito grande. No segundo capítulo, eu falei sobre o compliance como um todo, falo sobre os conceitos, citei alguns conceitos de grandes doutrinadores, falei sobre a função do compliance, os programas de compliance, doutor Alonso, que é excelente para que tenha uma maior efetividade do compliance trabalhista, que são 9 pilares para que um compliance dê certo. Sem esses 9 pilares, pode existir realmente uma falha muito grande da empresa. Então, o nove primeiro pilares. são Beleza. 9 pilares. E o primeiro pilar é o suporte da alta administração, que não importa que o empregador contrate um compliance officer ou um advogado que tenha conhecimento sobre o teor, né, do compliance, sem que ele realmente ativamente participe das decisões. Imagina o empregador contratar um consultor sobre compliance, ele apenas contratou, porém, ele pratica assédio sexual nas suas funcionários, né? Então, assim, é muito controvertido. Então, é muito importante ter esse suporte da alta administração. A outra situação importantíssima que veio agora na NR em 2022, uma exigência legal que todas as empresas devem ter, que é o canal de denúncia, que é o outro pilar muito importante, onde a empresa não consegue fiscalizar todo o ambiente de trabalho, ou por falha, ou por ser muito grande a empresa, o canal de denúncia é muito importante, porque vai fazer com que pessoas possam fazer denúncia de forma anônima e que, com isso, a empresa consiga investigar e punir aquelas pessoas que não estão respeitando a legislação, não estão respeitando o regulamento interno, que é o terceiro pilar, que é a chamada sindicância interna e investigação. A partir do momento que o empregador ele tem conhecimento sobre alguma denúncia, sobre algum fato muito grave praticado por algum colaborador, cabe a ele o dever de apurar e aplicar as penalidades devidas. Eu costumo sempre, doutor Alonso, fazer uma comparação nas reuniões que faço, a questão da lei de trânsito. A gente vê em Maceió, é muito comum, tem aquele controle de velocidade. E tem controle de velocidade que não aplica nenhum tipo de multa. É mais para questão moral. E algumas pessoas sabem que ali não vai ter nenhuma multa a ser aplicada, porém não cumprem por isso. Isso. Então, é importante no regimento interno, que é o quarto pilar, no regimento, estabelecer direitos e deveres de ambas as partes, que eu costumo dizer nas reuniões que o empregado tem direitos e tem obrigações, como o empregador tem obrigações e também tem direitos. É uma relação bilateral. E Perfeito. que o não cumprimento dessas obrigações vai ocasionar, de forma legítima e legal, a aplicação de penalidades. Então, é essa a questão. Quando você tem um controle de velocidade, que você sabe que aquilo não vai gerar nenhum tipo de dano a você, algumas pessoas não vão cumprir. Então, quando uma conduta é errada e não é penalizada, costuma ter uma replicação de condutas erradas.
Por isso que é sempre importante pontuar o que ele pode e o que não pode fazer, para que ele tenha ciência sobre as regras do jogo, a forma transparente, que isso é importante, e sabe que caso cometa alguma conduta, pode existir algum tipo de penalidade. Tem Eu me um diga uma outro coisa, pilar que é o... antes de continuar, só uma coisa, que eu achei tão importante esse tópico aí que você falou, de tudo que você falou, eu achei muito importante, mas assim, um regimento interno em que você tem a previsão de, digamos assim, de estímulo, claro, de premiação e também de punição. Mas nesse caso, é costume se os especialistas em compliance, como você é um deles, né? Digamos assim, estimular de alguma forma que o empregado não necessariamente tem que parar para opinar para estar fazendo, mas se puder, né, opinar, ou então se puder até, digamos, oferecer sugestões, para que não fique o regimento interno rígido na sua construção, há essa possibilidade do empregado também, digamos, sugerir, comentar, ter esse canal de interlocução com o empregador, para que ele possa, digamos, pensou em alguma coisa, podia ser assim. Vou dar um exemplo prático. Eu andando na rua de Maceió, aliás, na verdade, de Marechal para cá, e aí eu percebi que quando tinha, só para você falar, como tem a ver com você disse, então eu percebi que muita gente não parava na faixa de pedestre, muito carro não parava. Mas quando tinha, olha como é interessante, quando tinha um quebra-mola, antes a pessoa parava. Então, quer dizer, não tem punição, mas quando tem alguma coisa que pode me causar prejuízo, aí eu, opa, peraí, deixa eu pensar duas vezes. É algo mais ou menos isso, né? Colocar alguma coisa que a pessoa, peraí, pode ter, assim, é essa a ideia? Essa ideia, Excelência, essa ideia, perfeitamente. Então, quando sabe que realmente vai ter alguma consequência, pensa duas vezes antes de cometer. Esse é o intuito de buscar a disciplina, a organização no ambiente de trabalho, né? Que é a questão de integridade. Mas sobre a sua pergunta, no meu caso, não tem nenhum problema de o funcionário ele sugerir algumas medidas. Uma Maxwell, avaliação, né? eu acho, para mim, não tem nenhum tipo de problema. Lógico, o poder diretivo é claro, né? Dá ao empregador o poder de regulamentar questões no ambiente de trabalho. Porém, nada impede do empregador flexibilizar alguns pontos quando essas observações que o funcionário fez são observações devidas. A gente costuma fazer isso. Se a gente pegar o ramo, excelência, de bares e restaurantes, na convenção coletiva, e a própria legislação é omissa com relação ao prazo de juntada de atestado médico. Então, a gente coloca um prazo razoável através do poder regulamentador, né? O empregador vai regulamentar essa matéria, a gente coloca um prazo de 48 horas ou 5 dias, depende de cada situação, para que ele possa ter um prazo e consiga entregar esse documento à empresa para que não seja ocasionado nenhum tipo de falta. Entendi. E Mas continue continuando aí. essa lei. E os próximos, eu fiquei interessado, eles são 9, né? 9 São pilares. 9. O outro pilar, excelência, é sobre treinamento e comunicação. Então, não importa a gente fazer um comunicado sobre alguma regra que a gente determinou para todos os colaboradores, sem fazer o treinamento. Então, é importante reunir todos os colaboradores, e isso aí eu faço com o maior prazer e satisfação. A cada semestre, eu vou nas empresas e aplico novamente o regulamento interno para que todos tenham ciência sobre o que pode e o que não pode fazer na empresa. E é muito difícil as empresas fazerem isso, né? E eu faço isso porque realmente eu sei da importância que é deles terem ciência dos seus direitos e das suas obrigações. Eu costumo dizer o seguinte, pode ser punido algum Um abraço, doutor Fernando. pode Doutor ser Fernando. punido algum colaborador, porém ele vai ter a certeza que a punição que vai ser aplicada foi de forma justa, coerente, legal e transparente, porque ele tinha ciência desde o início. Então são esses os pilares que vai fazer com que o compliance tenha a maior efetividade. Eu acho, inclusive, doutor, em relação a isso, por exemplo, por mais que o empregado, né, digamos assim, possa dizer não sabia, se tem, né, quem é gestor, quem pode, tem especialização, conhece o conteúdo, sabe a importância do compliance em relação a essa gestão de risco, né? Se pode, por exemplo, vem cá, tá sabendo o que é isso aqui? Ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Eu acho que é fundamental para que as pessoas possam, assim, não serem injustiçadas, né? Porque, veja, como a gente pode falar
de sustentabilidade do negócio em que rotineiramente se comete injustiça. A pessoa não sabia que tal coisa era assim. Que tal coisa, por exemplo, falou prazo aí para entregar o atestado médico nesse ramo de bares e restaurantes. Olha, se por acaso, o cara, não, porque todo mundo sabe que é 48 horas. Peraí, calma, onde é que está isso? Aí você vai lá no regulamento e diz a pessoa, toma ciência. E hoje, a coisa mais fácil do mundo, virtualmente, bota no grupo do WhatsApp sei lá, a empresa cria um grupo do WhatsApp dos empregados, coloca lá em PDF, não tem como desculpa da pessoa não tomar conhecimento desse material. Agora eu queria lhe perguntar o seguinte, como você pode fazer, como é que a empresa faz, no seu caso, como é que você consegue administrar essa questão e fazer essa gestão, né, para identificar as vulnerabilidades? Porque às vezes acontece que tem vulnerabilidades que tanto o empregado como o empregador não tem muita noção, não percebe que pode, e olha vulnerabilidade, e não apenas, por exemplo, por exemplo, uma coisa que pode ser muito, a questão do assédio, você falou, né? Do assédio tanto moral quanto sexual. Se por acaso você nota que alguém, né? No meu modo de ter, se estiver errado, me corrija. Alguém tem a pessoa tem aquela probabilidade de agir daquela forma. E se o empregador não se preocupa com essa identificação, pode gerar essa atuação. Né? E quando vier descobrir, já houve o dano, aí vem o risco de ação e tudo mais. É por aí, estou correto nesse raciocínio? É por aí, Excelência. Inclusive, já apliquei em algumas situações demissão por justa causa em assediador. E foi verificado através de denúncia, canal de denúncia que a empresa implantou. E no meu regulamento interno que eu aplico nas empresas, eu coloco um tópico apenas sobre a prevenção de assédio moral e sexual. Então, todos os colaboradores têm ciência do que se trata um assédio moral, do que é considerado um assédio sexual. Então, posteriormente, ele não pode alegar que não sabia. Né? Isso aí eu faço realmente porque eu não admito de forma alguma práticas de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E sobre essa gestão de risco que o senhor mencionou, o outro pilar do compliance é o mapeamento de risco. Certo. Então, vamos supor que o funcionário trabalha numa indústria. Se eu for fazer um mapeamento para identificar o risco dessa atividade que ele exerce, a gente pega o programa de gerenciamento de risco, que está na NR. No programa de gerenciamento de risco, vamos supor um operador de máquina. Ele está lá no salão da máquina e a gente vai identificar os riscos atinentes a essa função. Existe alguma lesão por esforço repetitivo? Sim. É cabível a gente colocar uma ginástica laboral para evitar uma doença, uma LE, uma DOT? Qual é o risco do ambiente de trabalho laboral? O ruído, por conta do barulho da máquina. O que é que a gente pode sugerir para reduzir esse risco dele perder a audição? Não, vamos colocar um protetor auricular concha. Mas o concha dá mais segurança do que o plug, dá muito mais segurança que o plug. Então vamos colocar o concha para dar uma qualidade melhor. Custo, né? Exatamente. Porque é prevenção, né? Prevenção, mesmo que isso onere o empregador, ele está prevenindo um passivo trabalhista. E o senhor sabe melhor do que eu que as maiores condenações de trabalho é relacionado à doença ocupacional e acidente de trabalho. Então é muito importante essa prevenção, principalmente relacionado a doenças ocupacionais e acidente de trabalho. Então eu faço a prevenção, o mapeamento desse risco em cada setor e em cada função. Inclusive, quando a empresa de segurança do trabalho faz a avaliação do risco, eu faço aquele due diligence, que é outra etapa do programa de compliance, do pilar, que eu vou verificar se aquele documento está de acordo com o que de fato acontece na empresa. Porque muitas empresas de segurança do trabalho, o que é que elas fazem? Ela pega o CBO, que é a classificação, né, das atividades, copia e cola, porém, na minha empresa, a função de garçom exerce algumas outras atividades que não constam no CBO. E acaba que gera um risco por conta disso, que ele não identificou no momento da elaboração do laudo. Então, eu faço o due diligence, que é fazer uma reanálise da documentação que ele entregou ao meu cliente. Ou seja, o que você faz, e eu achei interessante isso, né? Vamos usar o termo assim, se está correto. Você personaliza, né? aquele geralzão para aquela empresa, para aquela atividade, daquela forma, de tal forma
que o risco, o mapa de risco, né, essa prevenção, ela possa ser efetiva, não apenas de aparência, como diz a história para inglês ver, mas real, concretamente, né? Agora eu acredito, né, logicamente, com todo respeito à atividade empresarial, aos empresários, temos grandes empresários, né? E quando eu digo grande, falando de dinheiro não, grande no sentido de atuação, em Alagoas, como também temos grandes empregados, né, empregados e empregadas, né, vamos generalizar. Mas a gente nota, aqui e acolá o senhor deve ter dificuldades, peraí, deixa eu... será que não poderia ser assim? Não é fácil não, né, para convencer. Não, não é fácil. Nem todo mundo aceita, né? Nem todo mundo aceita. Mas a grande maioria realmente contrata o meu serviço já para implantar o compliance, né? Porque fica muito mais fácil uma ação na Justiça do Trabalho eu ter implantado o compliance do que eu pegar uma empresa sem compliance. É muito mais difícil ter isso. Mas quando o compliance está implantado, tudo ajustado, 99% de chance de ser improcedente as ações. Me diga uma coisa, aconteceu uma situação uma vez, né, porque a gente estava, atualmente eu estou afastado da jurisdição porque não precisa da associação dos magistrados, né? Temporariamente estou afastado da jurisdição. Mas na época que eu estava lá, antes de 2022, aconteceu uma situação, logo depois da pandemia, aconteceu uma situação interessante. Eu nunca não parei para pensar nisso, agora me ocorreu, por isso que eu vou lhe perguntar se isso não tem a ver com compliance. Uma determinada empresa, passou, o fiscal da empresa passou e viu o empregado no poste, tá? Subindo no poste, não vou dizer que empresa nem coisa não, fazendo determinado serviço num poste de eletricidade, né? Subir na escada sem nenhum equipamento de proteção individual. E dentro do carro dele tinha os equipamentos. Então veja só, essa situação quando veio para mim, né? E eu lá tenho que fazer um acordo e tal, mas sem desprezar essa parte. Aí o fiscal não só tirou foto, como filmou, como perguntou ele por que ele não estava usando e tal. Disse, não sei o quê, porque é rápido, não sei o quê, aquela conversa toda. Resumindo, a empresa colocou, como o senhor tinha falado aí, colocou para fora por justa causa, né? Porque, inclusive, comprovou-se que ele já tinha sido advertido em outras situações, não aquela exatamente, em outras situações de respeitar as normas de segurança. Essa fiscalização da atividade para que efetivamente se evite o risco, está dentro do compliance isso aí? Está dentro do compliance. Excelência, não basta a empresa apenas fornecer os equipamentos de proteção individual. Tem que fiscalizá-lo e aplicar a punição. Se a gente pegar o artigo 146 da CLT, salvo engano, é o 146 ou é 156, fala sobre se o funcionário deixa de utilizar de forma negligente ou omissa os equipamentos de proteção individual, ele pode ser demitido por justa causa. Então, ao meu ver, uma atitude dessa empresa, a meu ver, é uma atitude correta. Que se a empresa fornece, fiscaliza e verifica que o funcionário ele deixa de utilizar o equipamento de proteção individual que é necessário para a sua atividade, colocando a sua vida, a sua segurança em risco, caberia sim uma demissão por justa causa, até por força de determinação legal. E o artigo é 156 mesmo, da CLT, eu fui olhar aqui, que estabelece a competência da empresa de fiscalizar. Né? Tem que fiscalizar a aplicação. Então, eu achei interessante, e nesse caso especificamente, como não houve acordo, infelizmente, quando eu digo infelizmente, porque eu com o coração partido quando eu não consigo um acordo numa situação tão grave dessa que o empregado ia perder tudo. E perdeu mesmo. Foi de justa causa, não quis fazer o acordo, a empresa ainda tentou fazer, ele queria mais do que via, e eu mostrei os riscos, né, naquela oportunidade, a pessoa não entendeu, e quando foi para a sentença, nós observamos que está tudo comprovadamente demonstrado que não só entregou os equipamentos, não só tornou-se ciente, como também, naquela oportunidade, ele tinha fiscalizado o uso. Né? E como foi mais de uma oportunidade, infelizmente tivemos que aplicar a justa causa. Porque eu entendo que todo magistrado, com certeza, não estou fazendo nada de exceção, mas a gente não tem que escolher lado. Né? O lado é o lado da justiça. Pode ser do empregado, pode ser do empregador. Né? A imparcialidade é fundamental. O que a gente tem que buscar é justamente isso. Será que está sendo feito? Será que não está sendo feito? Será que fiscalizou, não fiscalizou? E aí vai, se fez fiscalização, né? Também teve caso diferente, que eu peguei empresa que o empregado estava em cima do telhado e sem nenhum equipamento, sem nada, e realmente se acidentou, né? Ficou comprovado que foi por falta de fornecimento de equipamento, também foi aplicado uma indenização, né? A empresa teve que pagar. Tanto de um lado como do outro pode acontecer. Eu acho que
talvez essa colocação que você colocou muito bem aí, né? O que o senhor falou aí, não lembro a expressão, de colocar na prática aquele, não só copiar e colar, como o pessoal faz, mas saber, peraí, deixa eu ver se isso aqui é aplicável aqui, para poder, como foi o termo que você usou aí, um termo bem... Tem muita empresa que faz isso, né? Apenas fornece e não fiscaliza. E isso aí não é o sentido do compliance. É fornecer o equipamento de proteção individual e fiscalizar. E penalizar pela não utilização, já que ele está colocando a sua vida e sua saúde em risco. Excelência, com relação a esse tema, eu abordei no meu livro, que eu até vou mostrar para o senhor aqui, depois vou entregar para o senhor. Esse aqui. Olha aí, bonito, com a capa muito bonita, hein? Ficou E com bonito. destaque muito bonito, hein? Inclusive foi dia 28 de agosto, né? Desse ano eu não podia, efetivamente, porque o doutor Maxwell, né, me senti honrado com o convite, não pude ir por uma questão mesmo de dinâmica familiar, porque eu tenho 2 filhos com autismo e eles saem da terapia, eu tenho que levar, ir em casa, tá, aí não tem como fazer, senão eu teria ido, porque se fosse mais tarde, talvez eu até fosse, mas eu fiquei feliz pelo convite, por isso que eu achei tão relevante o tema, de meu Deus, eu não tratei desse tema ainda na live. Quando você falou isso aí, é como eu penso assim, a providência divina, né, porque Deus está no controle de tudo, ele coloca situações, quer dizer, eu não fui para o lançamento do livro, por impossibilidade minha de comparecimento, no entanto, quando a luz na cabeça, peraí, eu esse tema não tratei ainda. E como a live, né, entrevista, a Mata Entrevista, a Mata 19 Entrevista, ela tem esse papel de trazer a sua advogada, médica, gente, você imagine, viu, os psicanalistas, ou seja, nós queremos que compartilhar conhecimento, não só jurídico, né? Porque como eu aprendi aqui numa live também, já entrevistado aqui o Oswaldo Zaidan, que é o responsável pelo Memorial Pontes Miranda, especialista, historiador, né, não só formado em direito, historiador, ele diz assim, citou a frase de Pontes Miranda, que o senhor deve ter ouvido lá, que ele diz assim, quem só direito sabe, nem direito sabe. Ou seja, resumidamente é isso. Então tem que ir além, né? Então por isso que o compliance, em que pese está ali conectado com o direito, né? Porque você, inclusive no seu livro você fala jus laboral, o ambiente de jus laboral, tá? Também essa questão, aí você tocou num ponto importante, tem a ver com a ética, tem a ver com a fiscalização, então, ou seja, é algo muito maior do que simplesmente a aplicação de regra jurídica, porque as pessoas, os seres humanos que são destinatários das regras jurídicas, têm que ser vistos com um olhar humano. A regra, em princípio, deve ser para o bem-estar humano. Então, vou fazer uma pergunta, já estamos já pertinho do final, que eu já quero dar um espaço para eu falar só sobre o livro. Por final, eu queria dizer o seguinte, dentro do compliance, eu notei aqui para fazer as perguntas, tá? Minha mesmo, coisa de estudante da matéria, tá? Aí eu fiz assim, porque a gente vê compliance, eu não cumprir regra, e fiscalização, e punição e tal, mas a compliance, ali, mesmo que a gente falou ampassando no começo sobre isso, mas eu pergunto, quais são os benefícios, né? Assim, dessa abordagem mais proativa do compliance, da gestão de risco? Quais seriam os maiores benefícios para o empregado e para o empregador dentro dessa sua visão do compliance que o seu livro trata também? Excelência, o benefício é bem simples. Mitigação de risco, ou talvez até uma eliminação de risco no ambiente de trabalho, prevenção de demandas trabalhistas, maior sustentabilidade organizacional, reputacional. Uma empresa que está em dia com o compliance trabalhista é uma empresa que é reconhecida na sua região como uma empresa correta, uma empresa séria. Então, isso vai fazer com que ele consiga contratar melhores colaboradores. E o próprio Ele consumidor, vai... né? O próprio consumidor vai ver com bons olhos, né? Exatamente. Vai diminuir o turnover da empresa, vai reduzir questão de despesas com rescisões contratuais, vai diminuir conflitos internos, porque toda relação que tem mais de uma pessoa pode existir algum tipo de conflito, que é natural. Então, o compliance ele vai fazer com que haja harmonia. Além disso, evita autuações do Ministério do Trabalho e Emprego, ações civis do Ministério Público do Trabalho, inquéritos civis do Ministério Público do Trabalho. Então, assim, isso reflete de forma positiva para a empresa. Com isso, o funcionário vai trabalhar melhor, vai ter um bem-estar, vai ter uma qualidade de vida, vai atender bem os clientes, como o senhor mesmo falou, vai melhorar o faturamento da empresa. Isso é tudo consequência. Então, é muito melhor trabalhar em uma empresa que tem compliance trabalhista, que está em dia com o compliance trabalhista de fato, efetivo, do que ir trabalhar numa empresa que não tem compliance trabalhista, que o empregador não respeita a legislação.
não tem limites de jornada de trabalho, não faz a questão da escala dominical, a escala da folga na semana, trabalha feriados, não há nenhum pagamento de compensação, tem assédio moral e sexual, há muitos conflitos internos. Então, isso é péssimo para a empresa, para o colaborador. Então, o objetivo do compliance é manter a harmonia, respeito e a busca sempre da função social da empresa, né? Que esse é o objetivo principal. Olha só, agora já estamos perto de concluir, eu queria lhe perguntar o seguinte, fala um pouco do seu livro, eu queria entender, primeiro, rapidamente, você teve aquela sequência, pode continuar se quiser naquele roteiro, qual é o que você falou no livro, mas antes eu queria perguntar assim, porque escrever não é fácil, sabe, doutor Maxwell? Escrever não é fácil, você tem que ter tempo e tem que ter jeito para escrever, não é só chegar e vou sentar e escrever, não é? As pessoas falam muito, não, vou fazer no livro, não, não. Veja bem, como é que surgiu essa ideia, né? Porque foi mestrado, claro, com certeza o mestrado lhe influenciou para essa tese sua, mas assim, tanta gente faz mestrado aí e nem, né? Defende lá a tese e poder deixar para lá. Como é que essa ideia digamos assim, desse esforço maior de trazer esse conhecimento para a coletividade? Porque esse seu livro é um livro que não é um livro só para quem é empresário, não é livro só para quem não, esse é um livro para a coletividade, né? Quando a gente está falando de risco de ambiente, prevenção de risco, gestão de risco, principalmente na questão do trabalho, nós estamos falando efetivamente de atividade econômica. Empresa estável, empresa que agrega valor, empresa que é respeitada, ela mantém a sua atividade econômica, ela mantém empregos, ela mantém recursos a nível de impostos, tributos dentro da coletividade. Então é bom para todo mundo. Então o seu livro, eu acredito que ele precisa ser mais divulgado, né? Eu nem tinha pensado nisso, agora estou observando a grandeza de tudo isso. Espero que a gente, inclusive, vou pegar com a sua permissão, vou jogar essa live para o mundo, vou mandar para todo mundo que eu puder mandar, tá certo? Para que as pessoas possam perceber que existem profissionais como o Dr. Maxwell querendo trazer esse conhecimento para o dia a dia, para o debate, para evitar que as pessoas sofram prejuízos quando podiam ser digamos assim, prevenidos e também que elas ganhem esses benefícios todos que o senhor citou aí. Com certeza, com certeza. E nesse livro, Excelência, eu até mencionei um tópico específico sobre os direitos e deveres do empregador, da parte patronal. E eu começo falando dos direitos, a questão dos poderes que a própria CLT conferiu ao empregador. Poder diretivo, né, poder regulamentador, poder fiscalizador e disciplinador. Então, com esses poderes, traz uma responsabilidade muito grande à parte patronal, já que ele tem um poder de gerir o ambiente de trabalho, já que ele é responsável por todos os atos que acontecem no ambiente de trabalho. Então, em troca disso, cabe a ele implantar, como a gente já falou aqui, o regimento interno, para tentar amenizar ou diminuir, né, a questão do risco no ambiente laboral. Aí depois eu passo a questão sobre a responsabilidade patronal, tanto na questão subjetiva quanto na questão objetiva, né? Se uma atividade de alto risco, um exemplo, um motoboy, ele é funcionário. O risco da atividade de motoboy é acidentes de trânsito. Então, se ocorrer algum acidente de trânsito, o empregador responde de forma objetiva, ou seja, mesmo sem ter culpa. Essa é a regra, né? A teoria do risco. Então, o que cabe a gente é fazer medidas preventivas, fornecer equipamento de proteção para eliminar ou tentar evitar um dano maior ao colaborador. Manutenção da Porque moto, por aí vai, né? Exatamente. Manutenção da moto, que apesar de não estar prevista na legislação, né, a jurisprudência é pacífica, que diz que ele tem direito a alguma indenização. Então, caberia ao empregador, no ato da contratação, fazer um pagamento de alguma quantia relativa ao aluguel da moto, ou indenização pela manutenção, ou depreciação do veículo. Isso a gente costuma fazer muito, Excelência, sobre isso. Falo também sobre a questão da responsabilidade subjetiva, quando não há risco daquela atividade, que o empregador só vai responder quando estiver presente os requisitos da relação de emprego, que é conduta, nexo causal e dano. Aí também traga aquela questão da culpa exclusiva da vítima, fato do terceiro, e caso fortuite e motivo de força maior, que exclui a responsabilidade do empregador nesse tipo de situações. Então, trago a responsabilidade e mostro também o que pode ou não acontecer quando acontece alguma situação dessa natureza. E um tema que eu acho que o senhor vai gostar muito, que eu falei, foi sobre a questão da busca
foi a busca da paz e a contributiva, né? Deixa eu pegar aqui, da cultura da paz e da justiça restaurativa, Maravilha, maravilha. que é um tema que está, né, é atual, muito moderno, que alguns autores vêm falando sobre isso, que o objetivo da justiça não seria apenas uma busca de resolução de um conflito individual, mas para a contribuição, né, uma busca da paz social, teria que ter um efeito abrangente. Aí eu falo sobre as resoluções de conflitos, né, autotutela, autocomposição, heterocomposição, com relação à comissão interna de prevenção de acidente também eu menciono. Falo sobre a RPP, né, que trouxe a questão do CNJ ao TST, Tudo. tem Que tudo, bom. que é uma forma de resolução de conflito, né? Falo sobre a homologação de acordo extrajudicial previsto no artigo 855b da CLT, que o objetivo também do compliance, excelência, não é só a mitigação e a prevenção, né? É resolver os conflitos internos. E às vezes, através de um acordo de forma administrativa homologado pelo Poder Judiciário, você busca a paz social. Porque Isso. muitas das vezes aquele trabalhador não tem mais intenção em continuar na empresa, mas às vezes não quer pedir demissão, né, para não perder os seus direitos, vamos dizer assim. E acaba aqui construindo um acordo de forma administrativa e levando ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário faça devido à homologação, né, desde que cumpra os requisitos legais previstos na lei. É uma Sim. forma de resolver o conflito e buscar a paz social. Que a paz social não se resolve apenas na condenação, né? A condenação é a forma Dura. mais dura, né? Ou para um lado ou para o outro. Olha, é interessante essa colocação, porque quando fala-se em restauração, é no sentido seguinte, o tecido social estava, digamos assim, sadio, e com aquele conflito permanente ou não, de repetitivo, daquelas ações repetitivas, isso está danificando a própria coletividade. E se consegue, inclusive, prevenir esse próprio. Eu sou muito favorável, sim, a acordos extrajudiciais, desde cumpridas as regras e tudo mais, que as pessoas possam, digamos assim, serem não obrigadas a fazer, mas convidadas a fazer. Isso é muito importante, porque evita-se que vá para o judiciário questões desnecessárias, que o judiciário poderia, por exemplo, se focar naquelas que não têm solução mesmo, que tem que ter mediação judicial, que até o acordo seja feito judicialmente, né, iniciado dentro do judiciário, com a mediação do juiz e com a participação dos advogados, das advogadas e das partes, mas, acima de tudo, digamos assim, evita até de expor o empregado. Porque, por exemplo, o empregado fez o acordo, sem muita exposição, seja, o próximo emprego vai ver, poxa, aquele funcionário, que a gente sabe que isso infelizmente acontece, né? Vai dizer, ó, fulano e tal só vive litigando, quem é que vai ficar pensando, né? Não vai ficar bem na fita. Então, quando, tanto para o empregado, como também aquela empresa só vive sendo acionada, tanto para o lado do empregado. Então, quando se evita isso, né? Quando se, através dessa compliance, dessa gestão feita, esses riscos de se criar passivos trabalhistas, não só é ruim para o empregado, no sentido de ter que esperar para ser pago e tudo mais, como também a própria empresa, né? Então, ou seja, essa visão do compliance enquanto restaurativo e construção da paz, eu acho fundamental. Eu gostei muito dessa coisa. Eu queria pedir, trouxesse as suas. Infelizmente, vamos ter que parar por aqui. Era meia hora, já vamos para 45 minutos. Já está no primeiro tempo do jogo. Nós vamos dar as últimas palavras do doutor Maxwell para a gente concluir e já convidar para a próxima live que vai vir aí, depois eu falo. Vamos lá. Isso. Só concluindo, doutor Alonso, o último tema que eu acho que é bem importante, o último capítulo que eu tratei, foi sobre a questão das consequências da falta de compliance trabalhista. Aí no próprio livro eu trago um gráfico mostrando o grau de litigiosidade nas demandas trabalhistas, ou seja, mostrando ao empregador, ao empresário, que há uma crescente muito grande de demandas judiciais trabalhistas. E eu falo também das consequências da judicialização, que se você não fizer um compliance correto, vai onerar ainda mais para a empresa, questão financeira. Vai ter custas processuais, condenação de honorários advocatícios, em algumas situações, danos morais, né, que pode ser elevado a depender do porte da empresa, danos materiais.
perícia, né, honorários periciais nos casos em que precisa fazer uma perícia médica de insalubridade ou periculosidade. Então eu chamo essa atenção, né, para as pessoas pensarem um pouco. É muito melhor você investir no compliance ou deixar a sua empresa ser condenada pela justiça e ter uma reputação negativa perante o Poder Judiciário. Essa é uma reflexão que eu deixo. Então, é muito melhor você investir no compliance sério do Então, o que ser empresário que está condenado nos por assistindo, que essas vai assistir despesas. essa live, viu? É um livro para ser comprado, viu? Obrigatoriamente lido para se prevenir, para se manter a lucratividade, né? Ninguém pode ter negócio sem lucratividade, né? É importante Mas, isso. mas eu agradeço, doutor Alonso, uma honra muito grande. Sou muito grato a Vossa Excelência pelo convite. Fiquei muito feliz e que estou aberto às próximas lives ou qualquer outra convite que o senhor queira me Essa fazer. oportunidade, com certeza, vou fechar a janela aqui, que um pouquinho de chuva maravilhosa que chega sempre, é bênção de Deus. É, na verdade, o convite, a alegria nossa de convidar o Dr. Maxwell para que participasse na nossa live, principalmente por ser um tema tão relevante, tão importante na coletividade, um momento tão trabalhoso para o país, porque nós vemos momentos bons, mas também temos dificuldades que precisam ser enxergadas. Não adianta. E uma das formas de fazer isso é utilizar o conhecimento, utilizar a boa vontade, utilizar todos os nossos valores para que possa tornar isso em coisas boas. Então, a construção de um livro falando de compliance e da gestão dos riscos do ambiente justo laboral é, na minha compreensão, muito apropriado. Lhe desejo muita sorte, muito sucesso, que Deus te abençoe e que não só esse, como os próximos livros possam ser também lançados, não só lá onde foi lançado, foi para a Praia, né? Foi no Pato Praia. Praia, mas também aqui na Amatra 19 Entrevista, tá bom? E para você que está, para aproveitar a presença do Dr. Maxwell, para ver a sequência aqui, na próxima quarta-feira, quem vai vir aqui é a escritora Maristela Positano, a escritora, apresentadora do programa Trilha Social, lá na Assembleia Legislativa, e ela é também uma ativista pela paz. Falou de paz, eu lembrei dela. Ativista pela paz da ONG Marcial Voluntário. Então, doutor Maxwell, um grande abraço. Fique com Deus. Dá sua boa noite aí, que eu gosto sempre do final de dizer: fui! Abraço, doutor Alonso. Muito obrigado. Com Deus.